ao contrário de boa parte dos juízes que governaram Israel no período chamado do período da judicatura. Um momento muito particular da história de Israel, porque Josué, o líder, o grande líder de Israel, já era morto. E Josué, no final do seu livro, vai nos dizer que ele finaliza os seus dias de governo pacificando a conquista de Canaã. A geração de Josué, segundo está em Josué capítulo 23 e 24, essa geração de Josué viu a mão de Deus conduzindo o seu povo a conquistar a promessa. Josué, ele faz algumas afirmações no final da sua vida, afirmações estas que deveriam ser lembradas por todas as gerações que haveriam de vir. Em Josué capítulo 23, verso de número 3, ele vai dizer: vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor de vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Veja que Josué está trazendo à memória do povo que não foi o braço forte do povo quem fez isso, que não foram as destrezas militares de Israel quem havia feito isso. Josué estava enfatizando para o seu povo que foi o Senhor quem lutou por eles. No verso de número 6 do capítulo 23, ele vai prosseguir dizendo, afirmando que muito mais Deus faria para o seu povo. E ele exorta o povo dizendo: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Perceba que Josué prossegue trazendo uma exortação dizendo: aquilo que Deus fez foi grande, aquilo que Deus fez foi poderoso, mas vejam, Deus vai fazer coisas ainda maiores no meio de vocês. Contudo, eu os exorto que essas coisas maiores que Deus vai fazer estão condicionadas à obediência de vocês à lei do Senhor. E ele vai finalizar dizendo, e esse texto, essa afirmação de Josué é maravilhosa, porque ele vai finalizar exortando a condição essencial para vocês viverem a plenitude da promessa. No verso de número 8, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Quer ver uma regra, uma norma no mundo espiritual para vivermos a plenitude da promessa em nossas vidas? E na verdade, o cumprimento da promessa só tem a sua validade, só tem o seu efeito, só tem a sua alegria e o seu regozijo quando nós nos apegamos ao Senhor. E por isso Josué está dizendo: apeguem-se ao Senhor. Num tempo de idolatria, o que Josué estava querendo dizer não se apeguem aos ídolos de Canaã, apeguem-se totalmente ao Senhor. Após esse discurso, Josué, ele vai exortar a que todo o povo abandone os deuses cananeus e sirvam somente ao Senhor, como ele mesmo havia se comprometido. Em Josué capítulo 24, verso 14, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Nova Versão Internacional vai trazer uma tradução muito bonita, porque ela vai dizer: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, porque promessa cumprida não é tão boa se nós não servirmos ao Senhor.
conquistar algo nessa terra não é tão bom se a nossa casa não se prostrar diante daquele que vive e reina para sempre. Conquistar o melhor dessa terra é, na verdade, uma maldição se a presença do Senhor não for adorada no meio da nossa conquista. E perceba que esse texto vai se repetir em Juízes, capítulo de número 1, no versículo de número 7. Contudo, em Juízes, capítulo 1, verso de número 10, vai surgir uma geração que não conhecia ao Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Essa afirmação já nos traz um temor profundo, porque Josué está encerrando os seus dias, dizendo: notem, Israel, tudo aquilo que aconteceu com vocês, desde que saíram do Egito, até que entraram à terra de Canaã, foi porque o Senhor lutou por vocês. Tudo que aconteceu até o dia de hoje, quando as vestes de vocês não envelheceram, quando os calçados de vocês não se desgastaram, quando uma fonte de água jorrou no meio de uma pedra, quando codornizes caíram do céu e maná foi enviado do céu para alimentar vocês, tudo isso foi porque o Senhor lutou por vocês, foi porque o Senhor pelejou por vocês. E mais, quando vocês atravessaram o rio Jordão, quando vocês circularam as muralhas de Jericó, e no 7º dia, quando vocês gritaram e tocaram trombetas e as muralhas caíram, foi porque o Senhor lutou por vocês. Quando você estava num leito de hospital, quando você estava clamando por uma provisão e a porta se abriu e a cura chegou, foi porque o Senhor lutou por vocês. Quando a sua família estava se perdendo, quando a sua casa estava sendo destruída, e o Senhor trouxe conserto e renovo dentro desta casa, foi porque o Senhor lutou por vocês. Quando você estava mergulhado nos seus pecados, quando o pecado dominava a sua vida, e a sua vida foi totalmente transformada e restaurada, foi porque o Senhor lutou por vocês. Oh, glória! Aleluia! E aí vem uma história de resgate, uma história de transformação gloriosa. Sabe, aquela família onde o pai vivia perdido nas drogas, mas Jesus restaurou. Sabe, aquela história onde havia um rancor e uma amargura muito grande dentro de um lar, só que Jesus restaurou. E aí Josué vai dizer: isso tudo aconteceu porque foi o Senhor quem lutou por vocês. E dentro dessa mesma história, esse pai, essa mãe, ele, ao invés de perpetuar esse testemunho de transformação, ele simplesmente fecha a sua boca e deixa de dizer as maravilhas que Jesus fez. E o filho não sabe o que Deus fez na vida do pai, e a filha não nota aquilo que Deus fez na vida da mãe, e se levanta uma geração essa que não conhece ao Senhor. O meu maior temor, meus irmãos, é ver os nossos filhos crescendo sem ouvir aquilo que Jesus fez na nossa vida. O meu maior temor, meus irmãos, é ver uma geração nesta terra crescendo, ouvindo hinos dentro da igreja, vendo seus pais se dedicando ao Senhor, mas não ouvindo da boca deles o testemunho daquilo que o Senhor fez por eles.
Deus está levantando homens e mulheres nesse tempo para se assentar com seus filhos e dizerem: tudo isso que você está vivendo hoje foi porque o Senhor lutou por nós. Que se levantem nessa terra homens e mulheres, pais e mães, que digam para os seus filhos: você só está aqui hoje porque a madre da tua mãe era fechada, mas o Senhor lutou por vocês. Porque o diagnóstico era desfavorável, mas o Senhor lutou por nós. Você só está aqui, meu filho. Você só está aqui, minha filha, porque o Senhor lutou por nós. Essa casa só está de pé, essa família só está estruturada porque o Senhor lutou por nós. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e não sabia o que o Senhor havia feito por Israel. Essa geração viveu tão terrivelmente que no verso de número 12 vai nos dizer: e abandonaram o Senhor. E no verso 19, verso B, parte B, diz-nos o texto: recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Tem gente que abandona o Senhor porque não quer abandonar as práticas. Tem gente que abandona o Senhor porque não quer abandonar seu caminho obstinado. Tem gente que abandona o Senhor porque não quer se curvar diante da soberania de Deus e reconhecer que os seus caminhos são tortuosos. Levanta-se uma geração que abandonou ao Senhor, por quê? Porque não quiseram abandonar as suas práticas. Tem muita gente aí afora hoje em dia que está dizendo que não abandonou o Senhor, mas os seus caminhos dizem diferente. Mas Deus está levantando um povo nessa terra para ser despertado como voz profética, dizendo: vinde, tornemos ao Senhor. Vinde, tornemos ao Senhor. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que cometia torpezas, não cometa mais. Vinde, tornemos ao Senhor. Comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele vai dizer que esse povo deveria estar vivendo o melhor momento espiritual de suas vidas, porque veja, a geração passada enfrentou 40 anos no deserto, a geração passada enfrentou períodos de guerra, ocupando a terra de Canaã. Agora, esta geração estava vivendo, colhendo os frutos que os seus antepassados plantaram na sua vida espiritual. Só que ao invés de demonstrar fervor espiritual, Israel afundou-se em apatia. Ao invés de obedecer ao Senhor, esta geração entregou-se à apostasia. E ao invés de desfrutar da obediência da lei do Senhor, a terra se encheu de uma ausência de lei. Sem dúvida, esse período foi um período em que Israel havia chegado ao fundo do poço. Por isso que o resumo do livro de Juízes, ele se repete em 4 textos, repetindo a mesma afirmação. E que afirmação é essa? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia
o que parecia bem aos seus olhos. Você quer entender o período dos juízes? Entenda este versículo. O fato de não haver uma liderança que conduzisse o povo a uma espiritualidade verdadeira, a uma obediência ao Deus que os resgatou da escravidão do Egito, ao Deus que os conduziu no deserto, ao Deus que os fez entrar na terra prometida. Se eles quisessem viver debaixo da promessa, cumprindo, vivenciando tudo aquilo que Deus um dia reservou para eles, deveriam permanecer fiéis e obedientes àquilo que agradava a Deus. Contudo, além deles não terem uma liderança espiritual que os conduzissem no temor do Senhor, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ora, nós não estamos, esse texto, ele não fala do século 21, do ano de 2025, da nação brasileira. Contudo, parece que ele está refletindo a realidade do mundo em que vivemos hoje. Ora, vivemos num tempo em que cada um vive de acordo com o que os seus olhos se agradam. Vivemos, o povo vive, a nação vive, as nações vivem, as pessoas vivem num individualismo, onde farinha pouca o meu pirão primeiro, onde, na verdade, eu quero é que o mundo se dê mal e eu quero que a minha casa fique bem. Ora, vivemos num tempo onde as pessoas vivem conforme parece bem aos seus olhos. Só que Deus chamou a Assembleia de Deus em Mantiqueira não para viver conforme parece bem aos seus olhos, mas para viver conforme parece bem aos olhos do Senhor, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé pelo poder de Deus. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Nós vemos Deus levantar juízes em períodos diferentes para serem instrumentos de Deus de livramento e salvação para Israel, mas muito além do livramento e salvação, para conduzir Israel de volta à presença do Eterno, para conduzir o povo de volta ao temor do Senhor. E chega um momento em que Deus levanta Débora, mulher de Lapidote, profetiza, juíza, apesar de não ser uma juíza militar, normalmente visto no livro, trata-se de uma juíza que arbitrava as disputas entre os cidadãos de Israel. Apesar disso, ela foi reconhecida como a única da sua geração que foi capaz de reagrupar as tribos dispersas de Israel, levando todo o povo à lealdade ao Senhor, sendo um tipo de salvadora e de libertadora. Perceba que quando nós olhamos para Juízes capítulo de número 4, nós vamos ver que esta mulher, ela se levanta com um sentimento. Que sentimento é esse? Esse sentimento é comum na Bíblia. É indignação. Indignação pela situação do seu povo. Indignação pela realidade da sociedade à sua volta. Por vezes vemos Deus levantar homens e mulheres na Bíblia, homens e mulheres estes que não se conformam com o estado atual do seu povo, com o momento espiritual do seu povo. Perceba que não vemos Débora recebendo um chamado especial como Gideão recebeu. Não vemos Débora tendo uma experiência sobrenatural como Moisés teve. Nós vemos no versículo de número 6 do capítulo de número 4, e mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão de Quedes de Naftali, e disse-lhe:
Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Nós vemos nesse momento um rebuliço no coração de Débora, e uma voz profética na boca de Débora, dizendo: Baraque, levanta-te, vai até o monte Tabor, porque Deus está trazendo livramento através da sua vida. Não vemos Débora ouvindo a voz de Deus, dizendo: eu te escolhi para trazer livramento. Vai nessa tua força, como o anjo do Senhor disse para Gideão. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, pentecostais, na maioria das vezes, pensamos e acreditamos que só faremos algo para Deus quando Deus se levantar claramente e dizer aos nossos ouvidos: levanta e vai. Mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã: nem sempre Deus vai dizer levanta e vai. Nem sempre Deus vai levantar uma voz profética para dizer para você: eu quero que você faça isso. E o que vai acontecer na maioria das vezes? Uma indignação dentro do coração, um incômodo na alma, uma insônia durante a noite, uma angústia no peito batendo. E essa indignação é sobre o quê? Sobre aquilo que você quer que Deus faça e você não vê ninguém se levantando para fazer. Oh, glória! É um incômodo na alma que você não vê ninguém se levantando. Sabe por que esse incômodo está no teu coração? O Espírito de Deus está te levantando nessa terra, nesse tempo, para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Oh, glória! Eu sei que tem vidas aqui nessa manhã que estão sentindo isso. Às vezes não é um incômodo, às vezes é um lamento, como Neemias. Neemias, ele ouve a situação do seu povo e da sua terra, e o texto afirma que Neemias, ele se senta e se põe a chorar, ele se põe a lamentar pela realidade do povo. Veja, Deus não aparece dizendo: Neemias, se levanta porque eu quero reconstruir os muros. Não vemos Deus manifestando numa sarça ardente, dizendo: Neemias, vai, porque eu vou te usar. O que aparece é um incômodo no coração de Neemias, e esse incômodo faz com que Neemias se levante nessa terra. Deus está contando contigo. Se Ele tiver que tirar o teu sono, vai tirar. Se Ele tiver que te trazer dor de cabeça, Ele vai trazer. Mas Ele está contando contigo nessa terra e nesse tempo. E Abacuque? Oh, glória! Quando olha para a realidade do povo, vê o povo mergulhado em idolatria, em insensibilidade espiritual. E o que Abacuque faz? O livro de Abacuque não começa com uma revelação da parte de Deus. O livro de Abacuque não começa com uma experiência sobrenatural com Deus. O livro de Abacuque começa com um questionamento de Abacuque: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Deus está produzindo indignação no coração de crentes nessa manhã, dizendo: eu não concordo com essa injustiça. Eu não concordo com essa promiscuidade. Oh, Deus, eu não concordo com essa insensibilidade espiritual. Eu não concordo, meu Deus, com esse mundo que está mergulhado no caos.
Eu não concordo com essa corrupção. Deus está levantando homens e mulheres nessa terra que estão com sentimento de indignação. E se prepare, se você está questionando, dizendo: até quando, Senhor? Se prepare, porque Deus vai te levantar dizendo: escreva, escreva, fale, para que todos possam ouvir o juízo do Senhor. Por vezes, Deus plantará em nós uma indignação pelo cenário que está à nossa volta. Sabe, quando você vê aquele jornal, você fala: meu Deus, até quando? Sabe, quando você vê uma notícia de uma tragédia em Xerém, ou onde você mora, e você fala: Senhor, até quando? Sabe, quando você vê uma situação de insensibilidade espiritual, e você fala: Senhor, até quando? Se prepare, Deus está te levantando nessa terra para produzir livramento. Deus vai te usar, é você com quem Ele conta nesse tempo. Agora note uma coisa, a palavra profética de Débora tinha endereço para Baraque. O endereço não era Débora, o endereço era Baraque. Só que Baraque não queria se posicionar. E tem gente com um sentimento de indignação ou de lamento pela situação e está dizendo: por que fulano não se levanta? Por que aquele pastor não se levanta? Por que aquela irmã do círculo de oração não se levanta? Por que aquele político não se levanta? Sabe por quê? Porque Deus está chamando você, Débora, nesse tempo. O chamado é para Baraque, mas Deus está contando com você, Débora, nesse tempo. O chamado contempla ele e ela, mas Deus está despertando você, Débora, nesse tempo. Por que você está esperando aquele homem e aquela mulher se levantar, se Deus está levantando você nessa terra? Deus está contando com você para esse tempo. Deus está contando com você para esse tempo. Ah, mas a sociedade está assim mesmo. Não, mas enquanto tiver crente na terra, a sociedade vai ter que ouvir que há um Deus que vela pela sua palavra, que abomina o pecado e ama o pecador. Deus está contando com você, Débora. Ah, mas o Brasil é assim desde que foi fundado. Ah, mas tem uma igreja no Brasil que tem o Espírito Santo de Deus e que não se conforma. Glorificado, engrandecido seja o nome de Jesus. Deus está esperando você se levantar, Débora. Nós precisamos avançar. No capítulo de número 4, há uma interrupção da narrativa envolvendo Débora e Baraque. Interessante, antes de eu entrar nessa interrupção, continuando a respeito de Baraque. Baraque diz: olha, eu até vou, mas você tem que ir comigo. Se você não for comigo, eu não irei. A liderança militar de Israel não estava sob Débora. A liderança militar de Israel estava sob Baraque. A ordem de Deus para promover livramento para Israel não estava inicialmente, ou pelo menos claramente, sob Débora. Estava sob Baraque. Mas Baraque olha para Débora e fala assim: eu vou e eu faço, se você estiver ao meu lado. Débora não tinha força militar. Mulher não lutava nas guerras com Israel.
Débora era uma juíza. A força de Débora estava no Espírito de Deus derramado sobre ela, para ela exercer juízo. Você está entendendo que Deus não está esperando de você uma força militar? Você está entendendo que Deus não está esperando de você uma influência política? Você está entendendo que Deus está esperando de você a autoridade exercida do Espírito de Deus nessa terra? Desperta, Débora. Levanta-te, Débora. Deus está contando contigo nesse tempo. Por que Baraque diz que Débora tem que ir com ele? Porque Débora era referência para o povo. Porque Baraque sabia que sem a influência espiritual de Débora, o resultado poderia ser desastroso. Para além do medo que Baraque estava sentindo, era Deus quem estava direcionando Baraque para que Débora fosse com ele, porque na verdade, quem Deus estava levantando era Débora naquele tempo. Tem muita gente aqui que você pode dizer, não tenho valor, mas no dia mau, as pessoas recorrem a quem? Pedindo oração. Tem muita gente aqui dizendo, eu não faço e eu não aconteço. Mas quando a coisa aperta na tua casa, a quem eles vão recorrer? Tem muita gente aqui esperando que uma autoridade grandiosa, religiosa no Brasil se levante. Mas quem você acha que Deus está chamando nesse tempo? O povo sabe quem é a referência. O povo sabe que no dia mau não adianta mandar mensagem para o pastor de YouTube pedindo oração. O povo sabe que no dia da adversidade não adianta tentar entrar em contato com a profeta do iPhone. O povo sabe que no dia da dificuldade não adianta chamar profetinha A, profetinha B, que nem sabe da tua existência. O povo sabe quem é referência. Deus está te separando nesse tempo para ser uma referência para essa geração. Por que referência? Tem muita gente com mais capacidade do que eu. Tem gente que fala muito melhor do que eu. Tem gente que tem uma rede de contatos muito maior do que eu. Mas Deus sabe o quando você dobra os seus joelhos. Deus sabe quando você diz não para as propostas do inimigo. Deus sabe o quanto você abriu mão por amor a Cristo. Desperta, Débora. Eu estou falando para mulheres e para homens nessa manhã também. Desperta, Débora. Baraque pode ser mais forte que você, mas Deus está contando contigo nesse tempo, porque você é a referência. O texto cria uma interrupção da narrativa de Baraque e Débora, para mencionar a respeito de um homem chamado Éber. Éber, ele é considerado no texto como um queneu. Queneu como um dos descendentes de Jetro, sogro de Moisés, que saiu da sua terra de Midian para viver junto com o povo de Israel no deserto. Esse povo, queneu, passa a habitar junto com o povo de Israel. E eles passam a viver o cumprimento da promessa junto com Israel. Apesar de não serem descendentes das 12 tribos, foi um povo que desfrutou de todo o bem de Deus para Israel. Só que o texto vai nos dizer que este homem chamado Éber, o queneu, ele se separou dos outros queneus.
ele sai dos limites geográficos de Israel. Ele se separa do alinhamento espiritual de Israel e diz: eu não quero viver mais como Israel. Apesar dele ter usufruído a promessa, tanto quanto os filhos da promessa, Éber, ele se distancia do povo de Israel e estabelece um acordo de paz com Jabim, rei de Canaã, que estava se levantando contra Israel. Éber, esse queneu, representa pessoas que tinham em determinado momento um alinhamento espiritual com você, mas em determinado momento deixou de ter esse alinhamento e disse: agora eu vou andar com minhas próprias pernas e eu vou fazer acordo com quem você não tem acordo. Éber sabe que não tem como Israel fazer acordo com Jabim, porque Jabim quer a morte e a destruição de Israel. Éber sabe que Israel não vai se alinhar com as ideologias de Jabim, porque Jabim é cananeu. Éber sabe que Israel nunca vai se assentar à mesa com Jabim, porque Jabim é idólatra. Éber sabe que Israel não quer nenhum tipo de contato amistoso com Jabim, porque Jabim prega o que Israel não prega. Jabim vive o que Israel não vive. Éber sabe de tudo isso, mas decide estabelecer um acordo de paz com Jabim. E mais, quando Baraque e Débora reúnem o exército, 10.000 soldados de Zebulon e Naftali, e vai para o Monte Tabor, o que Éber faz? Denuncia Israel para Sísera, comandante do exército de Jabim. Tem gente que já não tem mais alinhamento espiritual com você, e se possível for, faz de tudo para te denunciar para os outros. Mas fique tranquilo, quando Deus quer cumprir o seu plano na sua vida, até os que se apartam de você terão que contribuir para que a palavra de Deus se cumpra. Para o povo, Éber se voltou contra Israel, mas para Deus, Deus está usando aqueles que se apartaram de você para ser um instrumento na sua vida. Mas espera aí, Éber está denunciando Israel para Jabim. Éber está dando a planta da estratégia de Israel para Jabim. Na verdade, Éber está cumprindo a palavra de Deus, dizendo: vai lá, denuncia o meu povo para Jabim, porque eu vou atrair o exército inimigo para a derrota. Podem até tentar te denunciar, podem até tentar te difamar, mas Deus vai transformar a denúncia em preparação para o milagre. Por quê? Porque o exército de Jabim foi para o lugar onde Deus queria que eles estivessem. O exército de Jabim se posicionou no lugar que Deus queria que eles se posicionassem. Quando Deus quer, até o teu inimigo trabalha ao teu favor. E eu quero liberar uma palavra para você nessa manhã. Desperta, Débora, porque quando você se despertar, até aqueles que trabalham contra você serão usados por Deus ao teu favor. Agora, isso só acontece com quem se posiciona. Não vai esperar sentado na varanda da sua casa Deus fazer isso, se você não se levanta como voz profética nessa terra. E o povo, o exército
de Israel se reúne no Monte Tabor. Monte Tabor pode ser considerado um dos menores montes de Israel. Ele tinha por volta de 575 metros de altura em relação ao nível do mar. Para os irmãos terem ideia, o maior monte de Israel é o Monte Hermon, com 2.800 metros de altitude. Comparar Tabor com Hermon, se pegarmos o Monte Sinai localizado no Egito, 2.200 metros de altitude. Tabor não é um lugar de tanto destaque quanto Hermon e quanto o Monte Sinai. Monte Tabor, ele é um lugar de destaque em relação à planície que está à sua volta. Se os irmãos pesquisarem, jogarem na internet, pesquisarem o Monte Tabor, você vai ver que parece um palco, um lugar de destaque em relação à planície. Mas por que Deus pediu para que esse povo fosse ao Monte Tabor? Aí tem um segredo. Deus não manda você para qualquer lugar por acaso. Deus não te posiciona em alguns lugares por acaso. Quando Deus te mandar ir para algum lugar, vá, porque Ele já traçou toda a estratégia da sua vida. Exército de Israel está no Monte Tabor, e o exército de Jabim se posiciona às margens do ribeiro de Quizon, na planície. O exército de Israel está em cima, o exército inimigo está embaixo. Essa era uma estratégia comum de guerra, porque quem descia guerreando tinha mais vantagem do que quem subia guerreando. Só que aqui tem uma lição que eu acredito que seja muito mais profunda que isso. Deus nunca vai posicionar o servo escolhido por Ele no mesmo nível do seu inimigo. Quando Deus quiser levantar alguém para uma guerra, Ele sempre vai pedir para subir. Por quê? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode lutar com as mesmas armas que o seu inimigo. Porque a posição do homem de Deus e da mulher de Deus não é se nivelando as estratégias do seu inimigo. Quando Deus chama alguém, a primeira coisa que Ele faz, sobe. Por quê? Porque você vai usar as minhas armas agora. Você vai usar das minhas estratégias agora. Você não vai usar das estratégias do teu inimigo. Você não vai difamar como o teu inimigo difama. Você não vai inventar mentiras como o teu inimigo inventa. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Oh glória! Deus está despertando homens e mulheres nessa manhã para dizer: eu estou te separando para este tempo de guerra. Mas nesse tempo de guerra, você não vai usar as armas desse mundo. Você não vai querer vencer por influência. Você não vai querer vencer pela mentira. Você não vai querer vencer pelo engano. Você vai vencer pelas armas espirituais em Cristo Jesus. Porque fulano está falando muito mal de mim. Se eu abrir a boca para dizer o que essa pessoa já fez, você não vai abrir a boca. Oh glória! Porque no meu trabalho fulano está querendo me destruir. Se ele souber a influência que eu tenho, você não vai exercer a influência da terra que você tem. Mas aquele vizinho está fazendo caos na minha vida. Se ele souber os contatos, você não vai usar contato para prejudicar ninguém. Você vai botar a tua boca no pó, porque sabe que o céu vai agir em teu favor. Sobe, Débora.
Vai para Tabor, Débora. O inimigo vai ter que te olhar de baixo para cima, Débora. Porque quando olhar para você, vai ver alguém que não revida na mesma moeda. Vai ver alguém que se prostra diante do Todo-Poderoso e diz: Senhor, entra em juízo. Entra com resposta nessa terra. Oh glória, oh glória. Deus está convidando o seu povo nessa manhã a subir, a conduzir as regiões espirituais em Cristo Jesus, para viver tudo aquilo que Deus tem, olhando de cima para baixo. Subir o Monte Tabor significa olhar a tua dificuldade da perspectiva de Deus e não do homem. Por que você ainda gasta tempo consultando no Google o teu diagnóstico? Oh glória! Por que você ainda gasta tempo procurando pessoas que nem especialistas são, para dizer o que vai acontecer? O que vai acontecer na sua vida, não é o médico quem vai determinar. O que vai acontecer na sua vida, é Deus quem vai fazer. Desperta, Débora. Oh glória! Jesus está na casa nessa manhã. Tem gente que precisa ter os seus olhos abertos para ver carros e cavalos de fogo à sua volta. Meu Deus. Meu Deus. Você não vai olhar o teu problema da perspectiva daquele que não crê. Você vai olhar para o teu problema da perspectiva daquele que resolve. Porque aquele que não crê vai dizer que você não pode, vai dizer que você não vai dizer que você não chega. Ouse nessa manhã ouvir a voz daquele que vai dizer: vai, porque eu sou contigo. Eu falei para os irmãos que quando Deus direciona um servo seu para um lugar, Ele já traçou toda a estratégia. Eu falei? Naquele tempo, era um tempo de estiagem em Israel. Não havia chuva. A maior força militar de Jabim eram os seus carros, ou seja, as suas carruagens, 900 direcionadas para destruir Israel. Jabim direciona a sua principal arma militar como os carros. Só que carruagem, a gente conhece isso aqui da experiência de Israel no Mar Vermelho. Carruagem anda muito bem em terra seca. Carruagem não anda nada bem em terra molhada. Mas espera aí, era tempo de estiagem. Para quem sabe, Israel tem estiagem, ou seja, sequidão na maior parte do ano. Só chove em Israel por volta de 3 meses por ano, quando muito. E aquele tempo, alguns estudiosos dizem que era entre junho e julho. Não era tempo de chuva. Jabim coloca a sua principal força militar, as carruagens, para destruir Israel. Mas Deus posicionou o exército no alto. Porque Deus já tinha preparado uma abundante chuva. Essa chuva não ia regar a terra. Essa chuva ia destruir a terra. Quem estivesse na planície seria totalmente preso, embaraçado
pela lama, pelo lamaçal que envolvia aquela chuva torrencial. Mas quem estivesse no monte, desceu a chuva, transbordou um ribeiro de Quizon, e aquilo que era um ribeiro se transformou num rio de águas e correntezas muito fortes. Os carros de Jabim se prenderam no lamaçal daquela terra, e 900 carros foram totalmente destruídos pela chuva. Por que você ainda quer ficar no mesmo nível do teu inimigo? Se Deus está te posicionando num lugar de livramento. Choveu tanto, mas choveu tanto, que a água tomou toda a terra, e quem estava embaixo ficou amarrado, mas quem estava em cima ficou livre. Deus está dizendo para você: tem um lugar, uma posição elevada para a tua vida, onde haverá livramento. A terra vai se embaraçar, mas quem é filho do Altíssimo e ouve a voz de Deus, vai ficar livre. Já parou para perceber que tem um monte de gente embaraçada nesse mundo? A chuva já está caindo. E se você porventura ainda não se posicionou no lugar que Deus quer que você se posicione, faça isso agora. Suba ao monte, porque na planície haverá destruição, mas no monte haverá livramento. Na planície vai ficar embaraçado, no monte vai ficar livre. Na planície vai experimentar a derrota, mas no monte vai ser vitória. Não se nivele ao seu adversário. Suba a posição que Deus requer de você. E para isso eu preciso liberar uma palavra nessa manhã. Deus vai te posicionar no lugar do livramento. Lembra de Noé? Deus já está preparando a arca do livramento. Porque o dia do Senhor virá como juízo e labareda de fogo. Só quem estiver na arca viverá o livramento. Sobe na arca nessa manhã. Entra na arca nessa manhã, porque do lado de fora uma grande chuva vai destruir a terra. Se posiciona, Débora. Versículo de número 10 do capítulo 4. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali. Baraque convocou a quem? Zebulon e Naftali. Essas duas tribos ou cidades ficariam conhecidas posteriormente como regiões dominadas pelas trevas, devido ao sincretismo religioso e à dominação da Assíria. Contudo, essa região receberia o resplendor da glória de Deus em Cristo Jesus. Zebulon e Naftali. Quem dá valor para Zebulon e Naftali? O Deus que chamou Zebulon e Naftali. Isaías capítulo 9, verso de número 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali,
mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. É em Zebulon e Naftali que Deus vai levantar Déboras. É em Zebulon e Naftali que Deus vai escolher para manifestar a sua gloriosa luz. Capítulo de número 5, verso número 12, porque eu preciso encerrar. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta. Entoa um cântico. Deus está gritando do céu nessa manhã: desperta, desperta, meu filho. Desperta, desperta, minha filha. Levanta nesse tempo e entoa um cântico. Esse é um chamado do céu para viver a realidade celestial. Esse é um chamado do céu para orientar-se pelo que o Senhor determina e não pelo que a terra pressiona. Esse é um chamado do céu para despertar-se no mundo espiritual. Isso para se orientar, não pelo que o mundo te influencia a fazer, mas não pelo que as adversidades te pressionam a fazer, mas para o que Deus te chamou para fazer. Esse é um chamado do céu a não viver de acordo com os seus deleites carnais, mas com o regozijo celestial. Desperta, Débora. Desperta, Débora. Desperta, Débora. No caso de Débora, nós vemos que a situação de Israel era lastimável, até que ela se levanta como influenciadora de Deus para transformar a realidade de seu povo. Olha o verso de número 7 que nós lemos: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Perceba, o texto não diz até que Deus me levantou. O texto diz até que eu me levantei. Está esperando se posicionar por quê? Está esperando se levantar por quê? A profecia já foi liberada para a sua vida. Até que eu me levantei como mãe de Israel. Você precisa se posicionar na terra, porque quando o crente se posiciona na terra, o céu se mobiliza ao seu favor. Deus está te levantando nesse tempo para influenciar essa geração. Você não vai ser o pregador de multidões ou a cantora de inúmeras visualizações, de views, mas você vai ser uma influência nessa terra para mudar a realidade daqueles que estão à sua volta. Desperta, desperta, Débora. Esse levantar de Débora é óbvio, é evidente que esse levantar de Débora incide diretamente uma ação direta do Espírito Santo. Mas não somente isso, porque tem gente que já está falando há muito tempo: se o Espírito Santo me fizer levantar contra a minha vontade, eu profetizo. Por que parou de profetizar se a palavra profética está na tua boca?
O Espírito Santo tem uma ação direta no levantar de Débora, mas também é a decisão firme dela de assumir a posição que Deus havia reservado para ela, que faz toda a diferença. Levanta, Débora, nessa manhã, porque Deus tem livramento para os seus através da sua vida. Levanta, homem e mulher de Deus, nessa manhã, porque através do teu posicionamento haverá livramento nos seus, na tua casa, nos que estão à tua volta, porque você decidiu se levantar. E eu preciso encerrar com Efésios, capítulo de número... Efésios, capítulo de número 5, verso de número 14. Por isso diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus está levantando um povo nesse tempo, para dizer para os mortos: isso aqui é luz. Você está vivendo nas trevas. Você quer andar na luz? É aqui. Capítulo de número 5 de Efésios é um capítulo extraordinário, porque ele já começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quer viver um tempo de despertamento? Imite a Deus como filhos amados. Quer viver um tempo de despertamento? Verso de número 2: andai em amor, como também Cristo nos amou. Tem gente nesse tempo que está amando mais boneca do que gente, mas Deus está te levantando para dizer que amar ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso falar. Tem gente nesse tempo que está fazendo festa de aniversário para cachorro, enquanto tem crianças morrendo miseravelmente. Deus está dizendo: eu te levantei para amar. Tem gente nesse tempo fazendo campanha para preservar a vida das baleias, mas fazendo campanha para matar as crianças no ventre. Deus está te chamando. Desperta, Débora, porque os homens amam mais as coisas do que as pessoas. Mas tem uma igreja em Mantiqueira que ainda está sendo levantada por Deus para iluminar o mundo tenebroso. Desperta, Débora. Meu Deus. Porque tem gente nesse tempo que profetiza no altar e adultera no particular. Desperta, Débora. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora você não é treva mais. Agora sois filhos, sois luz do Senhor, andai como filhos na luz. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as
Débora, Deus te levantou nesse tempo para condenar as obras infrutuosas das trevas. Ah, mas porque se eu falar isso vai dar problema. Dê problema para você na terra, porque o céu ainda aprova. Ah, mas porque tem um pregador da mídia, eu vou orar para Deus levantar esse. Deus vai levantar é Débora. Deus ainda vai escolher gente de Zebulon e de Naftali para ser referência para essa geração e para dizer para o mundo: não! Ah, mas é porque é normal hoje vender o dom. Você não vai vender o dom, porque Deus te levantou e te tirou das trevas. Desperta, Débora. Desperta, Débora. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, que nenhum impuro e que nenhum avarento, o qual é idólatra. Eu vou repetir, porque todo avarento, o qual é idólatra. Tem gente que está professando a Jesus com os seus lábios, mas o seu interior está adorando o dinheiro, está adorando os prazeres desse mundo. Sai dela, povo meu! Nenhum desses tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso de número 6 de Efésios 5. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se coloque de pé em nome de Jesus. Porque Débora ousou se posicionar. Meu Deus, podia esquecer determinadas coisas. Meus irmãos, tem gente nesse tempo que está dizendo para o mundo: eu não sou mais ser humano, eu sou cachorro. Tem gente que está dizendo: eu não sou mais ser humano, eu sou um boneco. Mas Deus ainda está despertando homens e mulheres nesse tempo para dizer: você foi formado à imagem e semelhança do Criador. Você foi levantado como um ser moral nessa terra. Não é para agir igual um animal, que age por instinto, não sabe o que está fazendo. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. O verso, se eu não me engano, de número 15, de Juízes 4, vai dizer: e o Senhor derrotou a Císera. Segundo Warren Wiersbe, a palavra derrotar no hebraico também tem uma tradução possível para confundir, deixar em pânico. Sabe qual é a ironia dessa expressão? Porque a estratégia de Jabim era confundir Israel, era deixar Israel em pânico. Mas aquele que se levantou para confundir, para deixar o povo de Deus em pânico, foi ele quem saiu confundido nessa terra. Eu sei que o mundo está te pressionando. Eu sei que Satanás está te apertando. A estratégia dele é te deixar em pânico. A estratégia dele é tirar a tua paz. A estratégia dele é te desesperar a tal ponto que você vai recorrer a ferramentas e a pessoas que Deus não mandou você recorrer.
A ordem de Deus para a sua vida nessa manhã é: permanece no alto. Mas o inimigo está vindo com muitos carros, permanece no alto. Mas a porta se fechou e eu não vejo perspectiva. Oh, glória. Mas o médico deu tantos... Permanece no alto. Eu disse no começo que quando Deus manda um servo seu para um lugar, a estratégia está toda traçada. Você não sabe, mas enquanto você permanece no alto, Deus está soprando nuvens carregadas de chuva. Não é chuvisco, é temporal do céu. Para quê? Para confundir aqueles que queriam te confundir, para causar glória, causar pânico naqueles que queriam te causar pânico. Em nome de Jesus, você vai tomar um calmante do céu quando você for dormir nessa noite. Salmo de número 4: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu libero do céu uma palavra para a sua vida. O exército inimigo não vai transtornar o teu sono, não vai tirar a tua paz. Você vai deitar e dormir como servo do céu, servo de Jesus, porque envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Deus amado e bendito, eu te agradeço pela palavra liberada nessa manhã. Eu clamo a ti, Senhor, nessa hora. Ajuda a tua igreja. Ajuda, Senhor, a nós. Desperta, Senhor, aqueles que dormem, para viver a tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem reservado para nós. Não permita que nenhum dos teus filhos desça à sepultura sem viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado. Não permita que a tua igreja desça à sepultura sem viver a plenitude do Espírito nas suas vidas. Libera, Senhor, nessa manhã os tesouros do céu para o seu povo. Libera, Senhor, nessa manhã os dons celestiais sobre a tua igreja. Destrava, Senhor, ministérios que estavam travados até hoje de manhã. Levanta, Senhor, os que estavam dormindo, para que vejam que tu és Deus. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmão.